Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1. Para você que está nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, dá uma força aí para nós, tá bom? Deus abençoe. Nós estamos no capítulo 40. Impressões de Luísa depois de ter contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso. Olha que incrível, né? Jesus levava Luísa até o paraíso e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados. Via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Olha que incrível, né? Para quem não acredita, Deus aqui colocou uma mística e escreveu, né? Pôs ela para escrever estes 36 volumes, que é o livro do céu, que é, olha, ela está nos contando aqui, não tem como uma pessoa que não tem estudo inventar uma coisa dessas. Então, Deus coloca os pequenos para fazer uma grande obra. Olha o tamanho desta obra que Luísa Picarreta vem trazer para a gente, para que nós aprendamos o que é o céu. Tantas pessoas que relatam que morreu, ficou ali um tempo, visitou ali o céu, visitou o inferno, visitou o purgatório e voltou para nos contar. Quantas místicas que Deus levou e mostrou para essa pessoa voltar e nos dizer, olha, é desse jeito, vai ser assim, ó. Se você for obediente, você vai lá junto com a Trindade Santa, junto com os santos, junto com os anjos, vai ser desse jeito aqui, como ela está contando aqui, que ela via a divindade, que ela via os diversos coros de anjos, as ordens dos santos. Imagine, né? A gente estando submerso no paraíso, ninguém mais gostaria de voltar para cá. Luísa diz várias vezes que ela não gostaria de voltar para cá. Como ela vê Jesus sensivelmente, ela não quer mais voltar para a terra, porque lá é o melhor lugar. Diferente do que muitas pessoas pensam, que aqui é o melhor lugar. Não é aqui. Aqui é só uma degustação do que nós teremos na eternidade. Então, Jesus ele vem nos trazer de várias formas, com vários tipos de pessoas, e ele sempre pega os piores, por assim dizer, né? Os que são mais humildes, os que não têm, que diz que não tem capacidade, que diz que não serve para nada. Jesus diz, então é de você mesmo que eu vou preencher com o meu poder, para que você mostre para os outros que eu uso de você para mostrar o céu, para mostrar a divindade, para mostrar o que eu tenho preparado para vocês, que é muito dito, né,
que nenhum olho viu, que nenhum pensamento imaginou como seria esse céu. Então a gente não tem como imaginar como é o céu, como que vai ser depois daqui, depois dessa passagem que todos teremos que fazer pela morte e nos encontrar com Jesus Cristo, com o nosso Senhor que veio e deu a vida para nos salvar. Deu a vida para vir aqui e dizer: olhe, meus filhos, olha o que eu tenho preparado para vocês. É o céu. Tomem a sua cruz e sigam no caminho da santidade, e sigam rumo à pátria celestial. Então, não tem como uma pessoa ignorante pensar em tudo isso que está escrito aqui. Não tem como. Isso vem do céu. Isso vem do divino querer. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e as claras notas, estas luzes denotavam todas as virtudes e atributos de Deus. Incrível! Deus permite que a gente conheça Ele. Então, Ele é um Deus humilde. Tudo depende do nosso coração, da nossa disposição de conhecer a Deus, de deixar o nosso eu de lado, porque nós não nos conhecemos e nós não conhecemos a Deus. Mas se a gente deixar a nossa vontade humana de lado, a gente conhecendo a Deus, a gente vai se conhecer. Porque conhecendo a Deus, a gente vai entender que nós não somos nada. E a partir do momento que a gente enxergar isso, que nós não somos nada, que Deus nos criou, a partir, fez o homem e depois fez a mulher, a partir da costela do homem. O homem foi feito do barro, foi soprado em suas narinas o sopro de Deus. Então, a partir do momento que a gente cair em si e realmente enxergar quem nós somos e quem Deus é, aí nós vamos ver as virtudes, os atributos de Deus, aí nós vamos conseguir ver toda a glória de Deus e Ele vai nos mostrar como será depois. Aqui mesmo ele nos promete que Ele vai nos mostrar como será quando nós estivermos na glória, depois da morte. Não passaremos pelo purgatório se nós realmente dedicarmos a nossa vida a amar a Deus, dedicar a nossa vida em conhecer a Deus aqui e agora, e não deixar para depois. Não pensar, quando eu estiver velho, eu vou eu vou procurar Deus, eu vou procurar rezar. E se a pessoa não chegar à velhice? E se não der tempo? Então aí, qual vai ser o sentido da pessoa querer aproveitar, cometer todo tipo de erro e pecado, e daí quando tiver velha, ela vai querer se arrepender? Então, isso não faz nenhum sentido. O sentido que faz é de entrega total a Deus. Dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra, assim como Maria disse. Então, Maria, ela viveu totalmente na divina vontade. E ela nos ensina também como nós devemos viver na divina vontade. E por isso que a gente faz os 31 dias com Maria no reino da divina vontade. Através deste livro, que tem no site, a gente aprende como viver, ela nos ensina um passo de cada dia, como a gente deve viver na divina vontade, como se conhecer, como saber quem nós somos e quem Deus é. Os bem-aventurados, refletidos em uma destas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz sem compreender a fundo a primeira. O que Jesus nos diz aqui é que aqui na Terra nós já devemos saber penetrar na imensidão da luz de Deus, na imensidão do seu amor.
Porque se a gente não compreender aqui tudo o que Deus desejou para o ser humano, nós chegando no céu, nós vamos ter que aprender. Nós não vamos penetrar profundamente e compreender o que Deus é. Então, Ele quer que a gente aprenda já aqui. Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é se disponibilizar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça-se a tua palavra na minha vida. Cumpra-se a tua palavra na minha vida. É o se entregar e compreender que Deus, Ele pode tudo. E ter a fé e a confiança plena de que Deus vai fazer o melhor para nós. E assim a gente vai poder mergulhar profundamente no seu querer. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender um ser incriado. Porém, Nossa Senhora, Deus, Deus fala assim, no livro dos 31 dias, que o que Deus é por natureza, naturalmente ele é todo poderoso, ele é todo maravilhoso, ele é todo esse Deus de virtudes, de glória, de perfeição. O ser humano pode ser por graça. Então, se Deus der a graça de sermos vitoriosos, de termos o poder de penetrar na sua imensidão, na sua grandeza, basta que nos entreguemos a Ele. Então, isso tem que ser uma entrega completa, não pode ser pela metade. Porque se aqui nós vivemos como os santos viveram de virtude. Então, todo mundo sabia que aquela pessoa era santa. Ah, o fulano fez isso, largou tudo. Santo Agostinho, a mãe dele rezou por 33 anos. Depois ele largou todo aquele império que ele tinha formado para seguir o Senhor. Então, ele era apontado como santo. Mas o santo que vive na divina vontade, não aparece nada nele. Tudo está no seu interior. Tudo está na sua mente. A graça que Deus coloca é na sua mente, no seu coração, para que a gente consiga cada vez mais penetrar e deixar Deus invadir o nosso ser. E deixar Deus falar por nós, falar em nós. Então, a gente se torna um nada. Ninguém vai nos reconhecer como pessoas que vivem na divina vontade. Eles vão dizer que nós somos loucos. Mas quem não é louco? Quem ama Deus profundamente não é tido como louco? É tido como louco porque as coisas do mundo são loucuras para o céu e as coisas do céu são loucuras para a terra. Então é um inverso que tem ali. Então, o que nós temos que fazer é procurar ouvir o que Deus tem a nos dizer no nosso coração. Então é uma conversa muito íntima de pai, de criador para a sua criatura. Nós somos filhos amados de Deus. Se Ele nos criou, nós somos filhos amados de Deus. Agora, os bem-aventurados, refletidos nestas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com esta diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Então, nós não somos nada mais do que o reflexo de Deus. Nós somos uma alma que nós temos que refletir Deus. Deus habitando em nós, a luz dele, a sabedoria dele, o entendimento dele, tudo que ele nos dá para a gente aprender a ler o livro do céu, a ler a Bíblia, a ler tantos escritos de Deus que tem, fonte segura, não fonte de qualquer lugar, de qualquer um,
que vai ali, escreve alguma coisa e fala que é de Deus. No nosso coração, a gente vai sentir que é Deus, que foi Deus que mandou para nós. Então, a gente vai sentir isso. Então, a Luísa está dizendo aqui, ó, que os bem-aventurados refletidos nestas luzes, parece-me que vinham participar das virtudes destas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus. Então, são as luzes que os filhos da divina vontade estão participando. Então, Deus nos manda luzes para que a gente compreenda tudo o que está no eterno, e os bem-aventurados, eles aproveitam estas luzes, porque Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas, então ele usa do jeito que ele quiser as suas luzes, o seu sol, a sua grandeza. Ele usa do jeito que ele quer com cada um de nós. Então, com nenhum vai ser igual. Cada pessoa vai ser diferente da outra. Se uma tem um tipo de luz, a outra vai ter outro tipo de luz a respeito da mesma coisa, mas o significado é o mesmo. Dá para ver que uma pessoa lê a Bíblia, por exemplo, e tem uma interpretação. Outra lê e tem outra interpretação. O outro lê e tem outra interpretação. Mas se for juntar as três, vai dar uma só. Então Deus, ele é único, mas ele faz de várias formas a mesma coisa. Ele é infinito, ele tudo pode. E tudo ele transmite para nós através da graça. Então a gente tem que compreender o que é a graça de Deus. O que Deus traz para cada um de nós. O que Deus quer para você hoje. O que Deus decidiu para a minha vida hoje. Não é o ontem, não é o viver ontem e nem o amanhã, mas é o viver o agora. O que você está fazendo agora, neste momento, que Deus possa querer dizer alguma coisa no seu coração? Então a gente tem que parar e escutar o que o Senhor quer de mim hoje. Então nós temos que sempre ter essa percepção e compreender, ouvir, escutar, estar atento ao que Deus deseja para cada um de nós. Mas quem pode dizer tudo que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras. Para poder explicar-se, me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma só palavra clara. Por isso, vou direto ao assunto. Só direi que, às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos, e como eu era a nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias do nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos. Né? O que Luísa está dizendo para nós, aqui nesse trecho, ela vem dizer que, por exemplo, uma alma que sai do seu corpo, vamos supor que, entre aspas, assim, ela morreu, mas Deus só permite que ela visite lá o purgatório, que visite o inferno e que visite o céu. Então, quando ela voltar aqui para a Terra, ela não vai saber descrever exatamente o que ela viu, porque vai ser uma visão rápida. Então, quando a gente vê alguma coisa que é rápido, você só vai voltar e vai ficar meio aqui apavorado. Será que eu conto? Será que eu não conto? Porque é muito diferente o céu, o inferno, o purgatório e aqui a terra. Porque Deus permite que a pessoa vá até lá para que ela balbucie alguma coisa, porque ela não vai dizer exatamente o que acontece lá. São raras as almas que Deus permite que veja claramente como é o inferno, como é o purgatório. Porém, tem umas que vê
claramente, assim, como é lá. Então, aí as pessoas dizem, não, não é tudo isso, não. Então, muitas vezes Deus não permite que ela enxergue exatamente, ou que as pessoas não vejam exatamente como é, para não ficar aquele pavor. Porque se a gente começar a pensar como vai ser, ou como é, vai ficar apavorada. Então, ela vai querer fugir deste, deste ensinamento que Deus está dando, porque ela acha, não, eu não quero ver isso, porque eu tenho medo, porque isso daí é muito horrível, eu não acredito nisso. Então, ela prefere fazer de conta que não acredita naquilo que está sendo dito, ao invés de ela dizer assim, não, eu vou melhorar, eu vou mudar, deixa eu ver o que é isso daqui, é algo novo que Deus trouxe, deixa eu dar uma olhada, deixa eu confiar no que Deus está mostrando para mim. Que às vezes Deus vem ali e puxa e fala e convida a pessoa e ela faz de conta que não vê. Então, quando ela chegar diante de Jesus, Jesus vai mostrar para ela: olha quantas vezes que eu te chamei, olha quantas vezes que eu pedi para você olhar para mim e você virou para o outro lado e disse que aquilo ali não interessava para você. Então, Jesus nos chama, como ele chamou a Luísa, para que a gente participe das alegrias dele, para que a gente participe e seja esposa, esposo de Jesus. O esposo e a esposa que Jesus fala é a união íntima com ele, é a união de conhecê-lo pessoalmente, de conhecê-lo no que ele é como Deus. É isso que é uma união de matrimônio, que a Luísa fala que é um matrimônio místico. Então, é para a gente conhecer a Deus, para a gente ver quem é este Deus que nós estamos servindo, quem é este Deus que a gente não consegue deixar de amar. Então, é este Deus que nos chama a viver este matrimônio místico com Ele, a conhecê-lo intimamente. E Jesus me mostrava aos santos dizendo: vejam esta alma, é um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Olha que lindo, né? A gente não vai fazer nada aqui na terra para querer se aparecer lá no céu, mas a gente vai fazer por amor, deixar o amor de Deus superar em nós, superar a nossa fraqueza, superar a nossa pobreza de espírito, superar o ser humano, de tudo que o ser humano quer do mundo, o amor de Deus penetrando no nosso coração, nada vai restar de coisas terrenas. Vai ficar somente o espírito dentro deste corpo, que ainda está na terra, mas que deseja o céu. E aí, por que não Deus mostrar claramente esta alma, dizendo: ela me amou mais do que todos. Então, este é o amor verdadeiro de Deus, amar de verdade. Ah, não, mas eu vou amar Jesus porque daí quando eu estiver lá no céu, ele vai me mostrar para todo mundo. Este não é o amor de verdade. Este é um amor de mentira, é um amor de falsidade, é um amor que não é amor, é um amor de interesse. E o que Deus quer é um amor verdadeiro. Deus não quer um amor de interesse. Só vou ficar com Deus porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Então a gente acha que Deus, ele é um garçom ao qual a gente chama e ele vem. Ah, não, eu vou chamar ele quando eu estiver precisando. Quando eu não estiver precisando, eu não vou chamar porque eu não preciso de Deus. O meu irmão diz assim: deixa Deus lá no lugar dele. Eu não quero incomodar, não quero incomodar Deus. Mas quando ele precisa, ele chama. Aí quando ele não precisa, ele diz que ele não quer incomodar a Deus. Então aí não existe amor. Existe a pessoa que deseja que Deus seja um garçom que venha ali servir ela na hora que ela quer. E não, Deus só quer o amor nosso. Ele não quer mais nada. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é o teu lugar. Ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo.
Então, o que Deus preparou para nós no céu, ninguém pode tirar. Se Deus preparou um lugar e nós estamos dispostos a lutar por este lugar, que é o coração de Jesus, que é o amor de Deus, que é estar com Deus. Deus já preparou um lugar para cada um de nós. Mas a gente ainda pode melhorar este lugar, amando mais a Deus, se entregando totalmente a Ele. É o que Deus deseja para cada um de nós. É o que Deus deseja, que o nosso amor por Ele aumente a cada dia. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.